Muito bem, então. Vamos para o combate da categoria até 61 quilos. Lutem limpo, respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Toque as luzes extras a seus cornos. O desafiante da luta é o Francisco. O Eduardo é o campeão, defendendo o cinturão. Vamos então para o combate, 3 rounds de 5 minutos para você no DAZN. Aqui no Jungle Fight 95, completando 16 anos. Yacht Clube Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Já cinturam ali. Então já começou quente, hein? O Eduardo vai tentar jogar. Consegue jogar. Cai sentado. O Francisco Nazareno. Corner do Eduardo, feliz com esse começo de luta dele, hein? Nem mal. Não completou nem um minutinho de luta, já conseguiu essa queda. Queda importante, já somou aí pontinhos valiosos. Faltando 4 minutos e 12 para terminar o primeiro round. A pressão é total, vem para cima o Eduardo. Eduardo, máquina da dor, hein? Tem 34 anos, é muito experiente. 29 anos, também experiente o Francisco. Valendo o cinturão. Dia 19 de outubro, mais Jungle Fight para você no DAZN. Fique ligado. Continua a pressão total do Eduardo. Pesando o corpo, segurando ali no ataque de perna. Single leg. Fica com as costas na grade o Francisco por enquanto. Se defende da queda. Girou e saiu dali, saiu da pressão. Você vê que tenta encurtar muito a distância o Francisco, hein? Chega muito perto, ó. Chutando. Leva a resposta do Eduardo agora. Agora, vale ressaltar que o Francisco tem a trocação muito refinada. Atleta muito talentoso na luta em pé. Agora tá do jeito que ele queria. Francisco é de Belém do Pará. É de São Paulo, o Eduardo. Eduardo soltou direita e esquerda, 2 golpes no vazio. Restando menos de 3 minutos para acabar o primeiro round. Boa direita do Francisco. Você vê que o Francisco ele é cirúrgico, né? Ele não desperdicia golpes, ele é um sniper. Controla bem a distância, você vê que ele é difícil de ser atingido. Os golpes de seu adversário. Agora ele atingiu, mas mais pelo bloqueio do chute, né? Mas de uma forma geral ele controla bem a distância e conecta bons golpes. O Eduardo deu uma provocada agora, disse que não pegou. O Eduardo vai para cima, se mexe ali o Francisco. Boa sequência dele, com o pé e com a mão esquerda. Aí o Eduardo vai para a joelhada, tenta afastar o Francisco do ataque. Você vê como o Francisco Arisco, né? O tempo todo trocando de base, alternando aí, hora a base de destro, hora a base de canhoto. Vai confundindo o Eduardo. Bom low kick do Eduardo, hein? O Eduardo dá uma provocada ali no Francisco. Francisco, esquerda pegou, cruzado. Eu volto a repetir, essa luta, além de valer o cinturão, uma revanche. Os dois já se enfrentaram com vitória pro Eduardo, máquina da dor, na decisão dividida. Então, os dois atletas aí vêm mordidos para esse combate. Boa direita que o Francisco deu. Agora ele vai tentar jogar, vai dominando ali a cintura, já girou rápido e saiu até fácil o Eduardo, hein? Mas você vê que o próprio Francisco nem quer esse jogo de grade. Ele abriu mão do clinch para justamente acreditar na trocação. Faltando 1 minuto e 15. Vai jabeando o Francisco Nazareno Figueiredo. Júnior Mingau, hein? Se mexe o máquina da dor. Tenta apertar um pouco agora o Francisco. Menos de 1 minuto para acabar. Joelhada do Francisco. Se defendeu bem o Eduardo. O Eduardo sai batendo. Andando para trás mesmo, ó. Boa direita do Francisco. Mas respondeu o Eduardo. Ele tem uma amplitude na hora de bater que é impressionante. O braço fica para baixo. Aí você vai ver como ele estica o braço, chega longe, ó. Então ele mantém mais para trás o Francisco. O Francisco agora encurtou bem, hein?
Bom upper. Mas você percebe que a trocação do Francisco é uma trocação mais racional, né? Mais técnico. Mais técnico. O Eduardo Maquinador, bom trocador também, mas na emoção, né? Você vê olhos arregalados, né? Adrenalizado. Em contraste aí com o semblante do Francisco, que de uma passividade, né? De uma frieza. Dois atletas realmente de um nível técnico muito alto. Tá, e termina. Esse que é o primeiro round, hein? Os primeiros 5 minutos dessa disputa de cinturão que você vê no Jungle Fight 95 e no DAZN. Olha, Maurício, na trocação os dois se equivaleram, uma pequena vantagem a favor do Francisco, mas o Eduardo Maquinador também conseguiu bons golpes. Para mim o diferencial foi a favor do Eduardo Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma a favor do Eduardo Maquinador. No detalhe, mas nada definido, tudo pode acontecer, até porque, como eu já disse, o Francisco Figueiredo tem uma trocação de altíssimo nível e pode surpreender a qualquer momento. Ele é um lutador que a gente acompanha muito técnico, né? Mesmo quando ele toma o golpe, a gente percebe que é difícil ele ficar abalado. E tá bem ali, você vê ele ali, boca fechada, respirando pelo nariz, tá inteiro. Mais 5 minutos para eles. Segundo round agora. O Francisco já toma a iniciativa. Jabeando com a esquerdinha, chutando também. Corner do Eduardo pedindo para ele chutar mais. Francisco também devolve o low kick. Eles vão trocando low kicks. Boa esquerda agora do Eduardo, hein? Pegou encher no rosto do Francisco. Boa direita do Francisco num golpe isolado. Francisco vai para cima. Eduardo bate à esquerda em cruzado. Chute do Francisco, ele fica em cima, tentando encurralar. Tem muita torcida pro Francisco, hein? Olha, esse golpe passou perto desse chute. Giratória de frente. Mas domina muito bem aí, tem uma noção de distância muito boa. O Francisco agora, você vê, ele encurtando ali num Superman Punch. Mas aproveitou o Eduardo Maquinador e já deu aquela clinchada para segurar um pouquinho o ímpeto do Francisco Figueiredo. Vai tentando a queda do Eduardo. Ó, até isso. Segurou na grade o Francisco. Segurou assintosamente na grade. Vamos ver o que o Flávio Almendra vai determinar. Vai tirar um ponto. Vai tirar sim. Olha, e numa luta equilibrada como essa, esse ponto vale ouro, hein? Mesmo porque, né? Ele ia ser arremessado se bobear até pra fora aí da Arena Jungle, viu? Tava muito alto. Boa direita do Francisco. Ele vai ter que soltar o jogo agora. Tá com um ponto a menos. Vai ter que tirar essa diferença. Restando 3 minutos e 5 segundos para acabar o segundo round. Isso aí muda tudo, né? Esse menos um ponto agora fez com que a luta ficasse dramática para o Francisco Figueiredo. Na minha visão, ele perdeu o primeiro round no detalhe. Pode ser que algum juiz lateral tenha visto de outra forma, mas agora com menos um, mesmo que ele vença esse round, ele empata esse round. Então, situação delicada agora pro Francisco Figueiredo. Direitaça do Eduardo, pegou em cheio ali no Francisco. Ele fintou com a esquerda e bateu com a direita. Vai pra cima o Eduardo, hein? Francisco agora agarra pra dar uma respirada ali. Outra vez bem o Eduardo. Eduardo que tem a mão pesada, apesar de ser categoria peso galo, atletas de até 62 quilos na pesagem. Deu pra ver que ele tem pressão nos golpes. Olha, o Francisco jogou, conseguiu girar, saiu ali de quadril e conseguiu girar para jogar o Eduardo. Faltando 2 minutos e 5. Francisco está tentando a pressão, uma joelhadinha. Francisco tenta pressionar. Eduardo se defende, linha de cintura, trabalhou o Francisco. Boa do Eduardo no contra-ataque. Francisco andou para frente, bateu, mas levou um golpe também.
O nariz está sangrando o Eduardo. Que direitaça do Eduardo. Francisco na joelhada. O Francisco tenta segurar o braço dele para soltar a esquerda, a joelhada. O Eduardo pega firme também, viu? O Eduardo tá se defendendo bem, mas tenho a impressão que ele tá bem mais cansado que o Francisco. Agora o Eduardo tenta essa queda de qualquer jeito. Bem defendida por enquanto pelo Francisco, já livrou ali a perna direita. Tá bem mais cansado agora o Eduardo Máquina da Dor do que o Francisco Figueiredo. Restando 1 minuto para acabar o segundo round. Vale cinturão para você na categoria peso galo. Você vê no DAZN. Jungle Fight 95 bombando, categoria até 61 quilos. E você vê que o Francisco Figueiredo, ele mesmo sendo atingido, ele não para de caminhar para frente, né? O tempo todo para dentro do Eduardo. Pode até sentir, mas que ele anda para frente, ele anda, viu? 35 segundos. Tentou a direita ali o Francisco. O Eduardo se defendeu e saiu batendo. Aí o chute foi baixo, mas não sentiu o Francisco não, hein? Foi bem na nossa frente aqui. Eduardo batendo com a esquerda, batendo com a direita. Francisco tentou o upper, acabou errando. Golpes fortes do Eduardo, hein? Francisco andou para trás. Boa joelhada, boa ataque do Francisco, contra-ataque na esquerda, canhota no rosto, acertou o Eduardo. Boa direita de novo. Agora que guerra, hein, Maurício? O Eduardo Máquina da Dor ali com a boca aberta, respirando ofegante, com os olhos arregalados, mas não se entrega ali, desferindo vários golpes muito conectados. E o Francisco Figueiredo impassível, continua indo pra frente como se nada. Luta dramática. Agora, esse round, mesmo que o Francisco Figueiredo levasse, como ele foi penalizado com menos 1 ponto por ter segurado na grade nesse momento que você vê agora, ele empataria. Se a gente der a vitória pro Eduardo Máquina da Dor, porque ele foi bem contundente nesse round, ele abriria mais 2 pontos, seria 10-8 para ele. 10-9 do round, menos 1 ponto da punição. Então, de qualquer forma, aconteça o que acontecer, esse terceiro round, pro Francisco Figueiredo, só um nocaute ou finalização interessam. Porque na soma das papeletas ele não leva mais. Não tem como. Na minha visão, ele já perdeu o primeiro round. Foi descontado com menos 1 ponto no segundo. O resumo da ópera é esse. Se o Francisco Figueiredo quiser sair com o cinturão da categoria, vai ter que nocautear ou finalizar. Esse ponto complicou mesmo. Atrapalhou a vida do Francisco. Vamos então para o último round agora. Aí todo fair play, né? Respeito entre os atletas e agora é tudo ou nada pro Francisco Figueiredo. Os últimos 5 minutos dessa disputa de cinturão. Unificação do cinturão. Peso galo, 61 quilos. O Jungle Fight 95 para você no DAZN. Que bela sequência ali do Eduardo, hein? Esquerda, direita. Agora conseguiu a queda o Francisco. Cai na guarda. Vamos ver como ele vai trabalhar no chão. Segura bem o Eduardo com inteligência ali para não deixar o Francisco avançar, né? Tá sangrando no supercílio bastante o Eduardo. E ali o Eduardo falou alguma coisa pro árbitro central, pro Flávio Almendra. Confesso que não consegui entender muito bem o que. Não vi nada irregular. Segue o combate. Francisco tenta pôr pressão. 4 minutos para acabar a disputa. Olha os dois de pé. Você vê bem sangue. Supercílio ou é orelha, hein? Eu acho que é o supercílio, mas caiu para a orelha. Escorreu ali o sangue. Boa esquerda do Eduardo. Francisco bateu, passou o golpe no vazio, mas era uma paulada de direita, hein? Mas o Francisco tem que definir essa luta se ele quiser levar o cinturão para casa, porque na pontuação não dá para ele. Mesmo que ele vence esse round, não leva na soma das papeletas. 3 minutos e 20 para acabar. Vai para cima o Francisco.
O Eduardo tá chamando, vem aí, chega aí, irmão. 3:10. Tá provocando. Provocou ali, passou o sangue no rosto ali com a mão. Luta sangrenta, Maurício. Soltou a direita. O Eduardo, o Francisco continua botando pressão. Júnior Mingau, Francisco Júnior Mingau botando pressão. Máquina da Dor. Vai no contra-ataque o Eduardo. Defendendo o cinturão. A primeira deu polêmica. Essa daqui tá em vantagem o Eduardo. Mas não acabou ainda, 2 minutos e meio. O Francisco tem que fazer alguma coisa diferente. Não adianta ficar nesse... cozinhando, né? Mingau não dá pra cozinhar, né? Já tem aí pouco mais de 2 minutos de luta. Lembrando que no segundo round, o Francisco Figueiredo foi punido com menos 1 ponto por segurar na grade. Então tem que definir, tem que nocautear ou finalizar para ficar com o cinturão do Jungle. 2 minutos e 8 segundos para acabar. Falta pouco tempo pro Francisco, hein? Tem que definir. E o Eduardo, o maquinador, continua provocando. Tá ali falando várias pro Francisco. Solta a direita o Eduardo. Ele é o dono do cinturão. Francisco dá um passo à frente, tenta trabalhar em linha, né? Esquerda, direita. Trabalha naquele boxe clássico. Mas aí tem que dar um sprint, faltando 1 minuto e 36. E o Eduardo não deixa ele dar esse sprint. O Eduardo não fica parado esperando, não. Acerta bons golpes no chute. Caiu, mas ele segura. Isso é bom pra ele. Tudo bem, tomou a queda, mas é bom pra ele. Tá ganhando a luta. Exato. Por mais que o Francisco Figueiredo esteja por cima aí no Grand Pound, na minha visão, na minha soma das minhas papeletas, mesmo ele vencendo esse round, ele não leva a luta. Então, não é bom negócio para ele ficar por aí no Grand Pound, porque só vencer esse round não bastaria para ele ficar com o cinturão. Vamos pro último minuto agora da disputa. Francisco tenta bater. Se defende com o pé o Eduardo. Tá deitado ali na Arena Jungle. 42 segundos. Muita torcida pro Francisco. Aí ele tá com meia guarda feita. Tá tentando tirar a perna o Francisco para montar. Agora faltam 30 segundinhos. Vai ter que tirar um coelho da cartola, Maurício. Consegue se defender bem o Eduardo. Faz a meia guarda. Tá quase passando ali o Francisco para a montada. Agora sim, passou. Chegou na montada, mas tem 10 segundinhos. 10 segundos para acabar a luta. Aí o Francisco tenta, se defende Eduardo. Tenta o Francisco em sprint final. O Eduardo se defende, vai terminar, termina o combate. Vamos para a decisão dos juízes. Decisão da papeleta. Para ver se o cinturão continua com o Eduardo de Souza Silva, máquina da dor, ou se vai para o Francisco Nazareno Figueiredo Júnior, o Júnior Mingau, Roman. E a gente agora acompanha os melhores momentos da luta. Enquanto isso, aconteceu uma cena engraçada dentro da Arena Jungle, porque os treinadores entraram e cada um levantou seu atleta comemorando a vitória. Então, as duas equipes estão confiantes, porém, na minha visão, esse último round foi sim do Francisco Figueiredo, ele foi melhor, mas na soma das minhas papeletas isso não é o suficiente. Do anúncio oficial deste combate que encerra o Jungle Fight, queria convidar aqui para entregar o cinturão ao vencedor, o Comodoro José de Moraes, representando o Yacht Clube Jardim Guanabara, e o secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes. Vamos ao resultado oficial. Está saindo da mesa. Está vindo aí o resultado oficial, senhoras e senhores. São segundos em que realmente os atletas ficam aguardando ali, ansiosos pelo resultado da última luta, o main event do Jungle Fight no DAZN, edição de número de 95, aqui no Yacht Clube Jardim Guanabara. Está vindo aí o resultado da mesa.
oficial do Jungle Fight no DAZN. O pessoal tá fazendo muita conta, hein? Realmente, vamos agora para o resultado oficial com o Fábio Leandro. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, temos uma decisão dividida e é declarado empate. Tá empate na luta. Termina empatado o combate.